Olá, querido estudante, vamos a mais um vídeo aqui de estatística, falando da inferência estatística, e agora nesse vídeo nós vamos estar falando sobre a distribuição amostral da média de uma população normal. Mas antes de falar especificamente da população normal, vamos observar aqui um resultado que vale para qualquer amostra aleatória simples. Lembrando que uma amostra aleatória simples é aquela que é igualmente e independentemente distribuída, tá certo? Nós vamos usar esses resultados para demonstrar um fato interessante. Então, como eu estou falando de uma amostra aleatória, primeiro, vamos dizer que a nossa amostra aleatória ela é representada por x1, x2, xn, n elementos. Então, é uma amostra aleatória de tamanho n. Isso poderia ser o que? A altura das pessoas, o peso dos animais, a opinião sobre o candidato que a pessoa deseja votar. Então, pode representar qualquer situação de pesquisa. Quando nós dizemos que a amostra é aleatória simples, um fato que está embutido é que todos esses elementos amostrais vêm da mesma população. Então, isso significa que x1, x2 e xn vêm da mesma população. Vamos supor, então, que essa população tem uma média igual a μ e tem uma variância igual a σ2. Não importa, nós não conhecemos o valor de μ e σ2, estamos chamando aqui de μ e σ2 média e variância desta população. Quando nós dizemos que essa amostra é aleatória simples, nós dizemos que cada um desses xi tem a mesma média e a mesma variância da população, que é comum a todos eles. Então significa que a média do x1 é μ, que a média do x2 também é μ, que a média do xn também é μ. Significa que a variância do x1 é σ2, que a variância do x2 também é σ2 e assim por diante. Observe que eu não conheço a função densidade de probabilidade na população. Eu só estou supondo que a amostra é aleatória simples. E vamos a um resultado importante. Qual é a esperança matemática da variável média aritmética dessa amostra? Então, x barra n é uma variável aleatória que é a média aritmética dessa amostra. Como é que a gente calcula essa variável aleatória média? Nós pegamos, somamos todos os elementos e dividimos por n. Então, a variável aleatória x barra n, que é um estimador, que é uma estatística amostral, ela é a soma de todos os elementos da amostra dividido por n. Então, observe aqui que eu não sei quais são os valores dessa amostra, eu nem sei quais são as variáveis que eu estou trabalhando, se é altura, se é peso, se é o voto em determinado candidato, pode ser qualquer coisa, mas eu sei que a média é sempre, a aritmética simples é sempre a soma do total dividido pela essa quantidade. Bom, agora vamos usar aqui uma propriedade da média. Como esse n é um valor constante, então significa que esse n pode sair fora desse operador esperança e vem aqui para fora. Então você vai ter a esperança, 1 sobre n sai aqui para fora e você fica com a esperança de x1 mais x2 mais xn. Uma das propriedades da esperança matemática é que a esperança de uma soma, ou a média de uma soma, é a soma das esperanças. Então, essa esperança da soma fica a esperança de x1 mais a esperança de x2 mais a esperança de xn. E dessa forma, nós temos aqui 1 sobre n e vamos usar agora o seguinte resultado. Como os x1, x2 e xn são igualmente distribuídos, significa que eles são amostras que vêm da mesma população, então a média deles é igual a μ para todos eles. Então a esperança do x1 é μ, a esperança do x2 também é μ, e a esperança do xn também é μ. Dessa forma, o que nós temos aqui? Nós temos 1 sobre n, μ mais μ n vezes é igual a n multiplicado por μ. Você está somando o número μ n vezes. E o que acontece? Esse n cancela esse n. Portanto, o que você obtém aqui é que a esperança da média amostral é a média populacional. Em outras palavras, se você tem uma amostra aleatória simples, em média, a média amostral chega na média populacional. A expectativa da média amostral é, em média, atingir a média populacional. Então, isso nós mostramos usando propriedades matemáticas. Então, a esperança do estimador x barra n, para qualquer amostra aleatória simples, não é só para o caso normal, ela é sempre igual à média populacional. Basta você supor que a amostra é aleatória simples, ou seja, que ela é igualmente e independentemente distribuída. Agora vamos observar outro resultado importante. A variância de x barra n. Ora, x barra n é exatamente
a soma de x1 mais x2 mais xn dividido por n. Isso é a média amostral, né? A média aritmética amostral. E aqui nós vamos usar o seguinte resultado. Propriedade da variância. Como n é uma constante, ela sai da variância, mas ele sai ao quadrado, né? Essa é uma propriedade da variância de uma constante que está multiplicando uma variável aleatória. Ela sai do operador variância, mas sai ao quadrado. Então fica 1 sobre n ao quadrado multiplicado pela variância do que ficou aqui dentro, que neste caso é o x1 mais x2 mais xn. Na sequência, pessoal, vamos usar o seguinte resultado. Quando nós supomos que a amostra é aleatória simples, então é uma amostra AAS, amostra aleatória simples, nós supomos que essa amostragem, né, que esses elementos amostrais são independentes. E essa suposição de independência tem uma implicação razoável no cálculo da variância. A variância da soma de variáveis aleatórias independentes é simplesmente a soma das variâncias. Veja, isso só vale sobre a suposição de independência, porque se essas variâncias, ou melhor, se essas variáveis elas não fossem independentes, a variância da soma não poderia separar na soma das variâncias, apareceria alguma correlação em algum momento. Mas supondo que elas são independentes, então significa que a variância de x1 mais x2 mais xn é simplesmente a variância de x1 somado com a variância de x2, somado finalmente com a variância de xn. Bom, e o outro fato é que nós dizemos que a variância populacional é σ2 e que essas variáveis aleatórias elas são igualmente distribuídas. Quando eu digo que a amostra é aleatória simples, está embutido que elas são independentemente e igualmente distribuídas. Significa que elas vêm da mesma população. No caso, com a média μ, e a variância σ2 é a mesma para todas elas. Então, significa, pessoal, que a variância de x1 aqui dentro é σ2, que a variância de x2 também é σ2 e que a variância de xn também é σ2. Então, neste caso, o que está acontecendo? Nós estamos somando σ2 n vezes. Então, nós ficamos aqui com n vezes σ2. E podemos simplificar agora esse n com n ao quadrado. O resultado que nós vamos obter é sigma ao quadrado dividido por n. Então, olha só o que está acontecendo aqui. A variância do estimador média amostral é a mesma variância populacional dividido por n. Vamos discutir esse resultado a seguir. Então, resumindo o nosso resultado, nós observamos o seguinte, que a esperança do estimador média amostral é exatamente o parâmetro populacional μ, e que a variância do x barra n é σ2 dividido por n, ou seja, é a variância populacional dividido por n. Esse resultado aqui é interessante, pessoal, porque o que acontece? Como esse n está aqui embaixo, quanto maior for o valor de n, menor será a variabilidade de x barra n. Ou seja, quanto maior é o tamanho da minha amostra, menor fica o resultado dessa conta, menor fica a variabilidade da média amostral. Então, a expectativa é que a média amostral gire em torno do μ. E se eu tenho um tamanho de amostra suficientemente grande, a variabilidade desse estimador fica muito pequena. Então, significa que ele fica girando em torno do μ e bem próximo do μ, quanto maior for o tamanho da minha amostra. E isso vale para qualquer amostra aleatória simples. Agora, um outro resultado, uma outra nomenclatura que também é usado é o desvio padrão da média. Então, se você pegar aqui o desvio padrão de x barra n, observe que é o desvio padrão da média amostral. A média amostral é uma variável aleatória, porque ela depende da amostra, que é aleatória. Então, ela tem uma variância, tem um desvio padrão. O desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância. Então, eu vou pegar aqui essa variância, que é σ2 sobre n. Vou extrair a raiz quadrada. Então, vou cancelar, isso vai dar sigma. E aqui embaixo vai dar sigma sobre raiz de n. O desvio padrão da média amostral para qualquer amostra aleatória simples é o desvio padrão populacional dividido por raiz de n. Esse elemento também é chamado muitas vezes de erro padrão da média. Então, alguns autores chamam o desvio padrão da média amostral de erro padrão da média. E às vezes essa notação fica assim, EP, que seria erro padrão de x barra n, né? Então, o que é o erro padrão da média? Amostral é simplesmente o desvio padrão da média amostral. Então, as coisas agora parecem confundir um pouco a notação, porque aqui você tem a média da média amostral, né? A esperança da média amostral, que é a média da média amostral, que é μ. Ou seja, em média, né?
a média amostral fica dançando em torno do Mi. A variância da média amostral é sigma 2 sobre N, é a variância populacional dividido por N. Significa que quanto maior é o N, ou seja, maior for o tamanho da amostra, menor será a variabilidade, mais perto do Mi você fica girando. E aqui é o desvio padrão, que é chamado de erro padrão da média também, em alguns casos. Então, todo esse resultado é resumido nesse teorema, né? Se x1, x2, xn é uma amostra aleatória simples de o tamanho n de uma população, representada pela variável aleatória x com média μ e variância sigma 2, então a esperança de x barra é μ e a variância de x barra é sigma 2 sobre n. Né? Aqui eu omiti o sinalzinho de n, mas é exatamente esse resultado que nós vimos aqui. Importante, esse resultado ele vale para qualquer amostra aleatória simples. Bom, e se além da amostra ser aleatória simples, a população tiver distribuição normal, será que nós ganhamos mais algum resultado teórico com isso? A resposta é sim. Se a amostra x1, x2, xn vem de uma população normal, né, isto é, uma população representada por uma variável aleatória x com média μ e variância sigma 2 e que seja normal, que seja no formato daquela curva de sino, então a distribuição amostral da média amostral x barra também é normal. Então a gente ganha mais uma informação quando a amostra aleatória simples é proveniente de uma distribuição normal. Aqui é a população, que é normal com média μ e sigma 2. A média da amostra também tem distribuição normal. Essa é uma informação importante. Com a média sendo μ, isso porque a esperança de x barra a gente acabou de demonstrar que é μ, e a variância de x barra igual a sigma 2 sobre n. Portanto, a distribuição da média amostral de uma amostra aleatória de uma população normal também tem distribuição normal, com a mesma média da população e com variância sigma 2 sobre n. O que significa isso na prática, pessoal? Você tem aqui a população normal. Você quer estimar essa média e você não sabe quanto é essa média. Vamos supor que isso aqui fosse a altura das mulheres brasileiras e digamos que isso fosse igual a 1,70 metros. Então, por hipótese, nós desconhecemos esse valor. Bom, aí você pega, o que o teorema garante é o seguinte, você pega uma amostra de tamanho n igual a 10, ou seja, 10 mulheres brasileiras e calcula e vai trabalhar com a média amostral dessa amostra. O que o teorema garante é que a distribuição dessa média, ela vai ter uma distribuição normal com a mesma média da população, que é 1,70, e a variância vai ser a variância dividido por n, que nesse caso é 10. Significa que a variância da média amostral vai ser 10 vezes menor do que a variância populacional. E isso significa, então, que a curva de sino para a média amostral ela fica mais próxima aqui, ó, vai subir um pouco mais da média. Desconsidera aqui, obviamente, o meu trajeto, mas a média amostral ela dança mais perto do μ do que os próprios dados. E se você aumentasse para 100, aí essa média passaria a dançar mais perto aqui, com mais probabilidade você ia ter aqui, claro que aqui subiria bastante, né? E aí você ia ter aqui com mais probabilidade um valor perto da média. Então esse teorema é muito importante para a teoria estatística, porque o que ele garante é que, em média, a média amostral vai ficar dançando perto da média populacional, e quanto maior for o tamanho da amostra, menor será a variabilidade, ou seja, ela vai dançar mais perto ainda. Nós vamos mostrar esse resultado usando uma simulação computacional, para vocês verificarem como funciona esse resultado numa simulação. Então, pessoal, estou usando aqui um programa computacional para a gente fazer uma simulação. Tá? Então, o objetivo não é aprender o programa, é só usar o programa para entender o teorema. Suponha que eu tenho uma população com média 80, digamos que seja o peso médio dos homens do estado do Acre. E esse peso médio é de 80 kg. Significa dizer que tem pessoas com peso acima, pessoas com peso abaixo e assim por diante, né? Desvio padrão de 20. E eu estou pegando aqui uma amostra, 100 amostras, cada amostra vai ter tamanho 2. Então, na verdade, é uma amostra com um tamanho muito pequeno. É como se eu dissesse assim, para 100 pessoas, cada uma selecionar uma amostra de tamanho 2, só para a gente observar esse resultado. Bom, aqui para vocês verem o que aconteceu, ó, a primeira amostra, né, ela foi uma pessoa que selecionou aleatoriamente uma pessoa com peso de 52 kg e outra tinha 48, a média deu 50 kg. Na segunda amostra, a outra pessoa já selecionou uma pessoa com 104 kg e outra com 81, a média de 93. E assim por diante, tá? Nessa simulação. Eu pedi para calcular a média aqui, para o programa calcular a média, e vocês observando que a média, ó,
Aleatoriamente esse programa gerou essa amostra, tá, de tamanho 2, foi aleatório. Para cada linha é uma amostra, então é como se cada linha fosse uma pessoa que tivesse ido entrevistar no campo e perguntado qual é o peso daquelas pessoas. E vocês observam que a média da amostra ela não é a mesma, ela é aleatória, como a gente já discutiu nos teoremas. A média amostral ela é uma variável aleatória. E o que nós vamos pedir agora é um histograma para a gente ver o comportamento da média. Então nós vamos pedir aqui agora o histograma da variável média da amostra. A gente quer ver como é que essa média da amostra se comporta, sabendo que esses valores aqui são provenientes de uma população normal, tá? Com média 80 e desvio padrão 20. Então vou pedir aqui um histograma da variável média, e ele lançou aqui para a gente o histograma da variável média. Observe aqui um formato, né? Parece que tem até um pouco de certa assimetria, leve assimetria, né? O teorema garante que na população a média amostral se distribui conforme uma população normal, ou seja, em formato da curva de sino. Eu peguei apenas 100 amostras de tamanho 2. Agora observe aqui, ó, a média é 80 kg, a média da média amostral é 80, então a média amostral fica dançando em torno do 80. Agora, o desvio padrão a 20 estava um pouco longe, né? Então, tem gente com 40 kg, gente com 120 kg e assim por diante. Vamos fazer outra situação em que a gente só aumente a quantidade de amostras. Então agora, no lugar de ter 100 amostras, eu vou ter 1000 amostras. E vou manter os outros elementos. Cada amostra tem tamanho 2, então continua sendo uma amostra de tamanho pequeno. Observe que eu não mexi no N, eu só estou mexendo no tamanho na quantidade de amostras. Então agora nós temos 1000 amostras, todas de tamanho 2, como vocês podem observar aqui. Nós não mexemos no N, o N ainda continua sendo 2. E vamos olhar o comportamento da média amostral, né? Que é isso que o teorema garante. O que o teorema garante? Que a média amostral ela dança de modo de uma distribuição, como uma distribuição normal perto da média, que é 80, com desvio padrão, no caso sendo o desvio padrão da população dividido por raiz de N, né? Ou a variância dividida por N. Então vamos pedir aqui de novo um histograma, vamos pôr aqui o gráfico, e vocês começam a observar aí, ó. Peguei uma amostra, são mais amostras, agora 1000 amostras, mas o tamanho da amostra ainda é 2, e vocês começam a observar que a média amostral ela dança em torno do 80 conforme uma distribuição normal, conforme uma curva de sino, né, de modo simétrico conforme uma curva de sino. Quanto mais amostras você pegasse, você iria ver essa curva de sino se concretizar, né? Vamos fazer agora com o tamanho 10.000. Então agora são 10.000 amostras de tamanho 2. Por quê? Porque o teorema garante que a população ela é normal, não importa se o tamanho dela é 2. Agora, a variabilidade é que não diminuiu. Por quê? Porque eu não mexi com o tamanho da amostra. Daqui a pouco nós vamos mexer também com o tamanho da amostra. Então vamos pedir aqui de novo um histograma, a média, e observe o histograma. Olha o comportamento da curva de sino. Mas observe aqui, ó, em torno do 80, mas observe que tem gente com 120 quilos, 40 quilos, né? A dança aqui, ela ainda é muito parecida com a dança original dos dados, porque nós temos apenas uma amostra de tamanho 2. Agora vamos alterar essa amostra de tamanho 2. Agora, no lugar de pegar uma amostra apenas com 2 elementos, pessoal, vamos pegar aqui uma amostra, digamos, com 20 elementos. Então agora a minha amostra tem 20 elementos amostrais. Então aqui estou mostrando para você. Agora tem uma amostra e tem um tamanho aqui de 20 elementos na minha amostra. Ó. 20 elementos na minha amostra. Então uma pessoa com 63 kg, com 74, com 102, a média deu 78. Pessoas com 110, 53, 81, a média já deu 81. E vamos pedir um histograma da média para a gente ver o comportamento dessa coluna média aritmética da minha amostra. Então aqui é como se eu tivesse feito 10.000 amostras, todas as amostras têm tamanho 20, e calculando a média dessas amostras de tamanho 20. E vamos pedir de novo um histograma da coluna da média aqui agora, ó. E olha o que acontece, o comportamento, a média amostral dança conforme uma normal. Ó. Você tem 10.000 médias amostrais, porque você tem 10.000 amostras, mas observe que é em torno da média populacional, que é 80, mas observe que agora a variabilidade diminuiu. Ó. Você tem valores aqui de 65 até 95, então você diminuiu bastante a variabilidade. Significa, quanto maior é o tamanho da sua amostra, né, com maior probabilidade a média amostral gira em torno da média populacional, que é 80. Então vamos fazer mais um exemplo agora, aumentando um pouco mais esse tamanho de amostra. E vamos aumentar agora o tamanho da amostra para 100 pessoas. Digamos que fosse agora 100 pessoas em cada amostra. Então eu estou simulando 10.000 amostras, onde cada amostra tem tamanho 100. 100 indivíduos. Eu peguei 100 indivíduos e calculei o peso deles. Do sexo masculino, no estado do ar, calculei o peso dele. E fiz isso 10.000 vezes. É como se eu tivesse selecionado 10.000 pesquisadores, cada um pegou uma amostra diferente, cada um pegou uma amostra aleatória. Então aqui, ó, como eu falei para vocês, aqui a amostra 1, ela tem
Só que agora ela tem quantos elementos na minha amostra 1 aqui? Ó? Tem 100 elementos, né, na minha amostra 1. Ó. 99. Esse cara tinha 47 quilos, o outro tinha 87 quilos, o outro tinha 74 quilos. E eu venho aqui na última coluna, eu peço para calcular a média de cada uma dessas amostras. Então, para cada amostra de tamanho 100, estou calculando a média e eu fiz isso 10 mil vezes. Né? O programa está fazendo isso aleatoriamente, é uma simulação, ok, pessoal? Então, vou pedir agora o histograma da coluna da média. Então, observe agora que como eu aumentei bastante o tamanho da amostra, a variabilidade da minha média amostral está dançando de 75 a 85. Significa que com maior probabilidade eu passo um valor da média amostral perto do 80. Mais um exemplo aqui para a gente fechar. Vamos colocar agora, não vou pedir 10 mil amostras, vou pedir 1000 amostras, mas vou pedir agora cada amostra com tamanho 5 mil. Então, digamos, 5 mil não é muito, 2 mil. Ou seja, eu estou pedindo agora que cada amostra tenha 2 mil homens e eu estou calculando o peso desses homens. E pedindo também aqui para calcular a média amostral. Só para exemplificar, ó, a amostra 1 agora ela tem 2 mil observações. Homens com 56 quilos, com 97, com 69. E a última coluna aqui é a média amostral. Observe, ó, como o tamanho da amostra aumentou bastante, agora o tamanho da amostra é 2 mil, olha como as médias estão muito próximas do 80, que é a média populacional. Então quer dizer, quanto maior o tamanho da amostra, menor é a variabilidade desta variável média amostral. Então com mais chance você está chutando bem o alvo. Por que isso é interessante? Porque quando você vai fazer inferência, você não sabe qual é a média populacional. Então esse teorema está garantindo que se você tiver um tamanho de amostra razoavelmente grande, você praticamente acerta a média populacional apenas com uma amostra. Não precisa você ter 10 mil amostras ou 1000 amostras. O cara que fez a pesquisa com essa amostra, ele vai chutar o peso com 79,75 quilogramas, ou seja, a média verdadeira é 80, então ele vai dar um bom chute. Esse cara vai dar 80,23, o outro vai dar 80,8, esse vai dar 80. Então, o chute começa a ficar bom à medida que o tamanho da amostra aumenta. É claro que depois de um momento não adianta também aumentar muito mais a amostra, porque você não vai ganhar muito mais informação. Talvez com uma amostra de tamanho 1000 eu tivesse a informação praticamente igual a essa de tamanho 2000. Por isso que você tem as teorias relativas ao tamanho amostral. Então vamos agora traçar o histograma dessa variável, só para a gente fechar essa videoaula. Vou pedir aqui um histograma da coluna da média, e o que a gente observa, o formato conforme a curva normal, aqui está o 80, todo mundo gira em torno do 80, mas observe aqui a variabilidade da média agora. Ó. A média amostral está dançando muito perto do 80, como a gente observou lá pelos dados. Então é isso que esse teorema garante, pessoal. A variabilidade, se a amostra é proveniente de uma normal, a média amostral dança conforme a normal. E a variabilidade dela é σ2 sobre n, a variância dela é σ2 sobre n, ou seja, quanto maior o n, menor vai ser a variância da média amostral. Então, quanto maior o n, mais o seu chute para esse parâmetro desconhecido vai ficar pertinho. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido essa videoaula. Nas próximas videoaulas, nós vamos mostrar problemas aplicados, como resolver alguns problemas aplicados utilizando esse teorema. Então, na próxima videoaula, nós vamos resolver problemas.